Vamos falar agora sobre cultura. Cultura é o conjunto de costumes e tradições adquiridas pelo homem ao longo do tempo, em contato com o meio em que vive, que são transmitidas de geração em geração. Assim, todos nós somos o fruto de duas heranças, biológica e social. Então, dentro da história, do desenvolvimento da história, da humanidade ao longo das décadas, dos tempos, da idade da pré-história até a nossa idade contemporânea. Então é importante observar essa cultura e o que vem a ser também diversidade cultural. Então isso é muito importante. Então vamos discorrer mais agora também sobre diversidade cultural. E um conceito importante é o que vem a ser etnia. Etnia é um grupo de indivíduos que apresentam um conjunto de características sociais comuns como a língua, os costumes e a religião. A cultura também é formada por um conjunto de elementos, por exemplo, materiais e não materiais. Então, voltando um pouco nessa parte aí da etnia, a gente percebe aí a diversidade no sentido de que são várias línguas existentes no mundo, isso desde os primórdios, né, da humanidade, e questão também dos costumes e a questão da religião e da religiosidade. Então, cada um desses elementos tem a sua história, tem o seu desenvolvimento e tem um tempo propício, tem um tempo específico que foi desenvolvido, que foi criado. Então, entender isso é uma riqueza no sentido de desenvolver mais o desenvolvimento sobre a história, o valor da história e também da história no tempo. Então, se temos os elementos materiais e não materiais, vamos falar um pouco dos elementos materiais dentro da cultura, da diversidade de cada povo, né, país, de cada nação. Bom, nos elementos materiais nós temos as formas de produção, a gastronomia, as técnicas de construção, o vestuário e etc. Nós podemos perceber isso no nosso país, onde cada região tem a sua forma de produzir, cada estado, cidade tem uma gastronomia interessante, importante, e tem também as técnicas de construção. Tudo isso é cultura, mostra a diversidade justamente por não ser igual. Cada povo, cidade, estado tem a sua diferença e tem aí a sua diversidade. Dentro da cultura também nós temos os elementos não materiais. E esses elementos não materiais nós podemos citar a língua, a religião, a arte e as crenças e etc. Veja que dentro dessa diversidade, como até eu já tinha citado antes, e é bacana de ver isso em história, no desenvolvimento da história, no desenvolvimento da humanidade, é a questão de que cada país, continente, cada povo tem uma língua diferente, expressa uma religião, expressa uma crença diferente e tem formas diferentes também de viver e desenvolver arte. Então isso, toda essa riqueza, é importante se ter o conhecimento, é importante revisar, analisar para respeitar. Então hoje, se a gente tem muito esse desrespeito, essa desvalorização, às vezes até um menosprezo em relação à cultura de uma determinada cidade, um determinado povo, é porque falta então esse conhecimento, estudar mais e aprender a respeitar essa diversidade cultural.
que é parte, com certeza, aí da história, do desenvolvimento histórico. Isso não só hoje, e principalmente na nossa idade contemporânea, onde nós percebemos muita discriminação, às vezes muita descrença, né, em relação ao que um Estado, um povo, uma cultura é capaz de realmente fazer e de oferecer. Então é importante conhecer para respeitar e entender que a cultura ela é a parte essencial de um povo, de uma nação, e essa diversidade cultural ela deve ser vivenciada, ela deve ser respeitada no sentido de que todos possam viver, crescer dentro, né, da sua cultura sem achar que ela não é importante diante das outras. Então é importante conhecer o que é cultura e valorizar.